Arquétipo do arcano: o louco e a letra Shin. O louco igual à verdade do mundo material pelas vias aéreas. Mercúrio atuando através do ar sobre os elementos cósmicos. Rod, cujo trabalho está relacionado à elaboração de nosso intelecto, por onde transitam os pensamentos, as ideias, atuando através do ar sobre Malkuth. No mundo de Assia. O caminho 31 é a inteligência perpétua, mas por que é assim denominada? Porque regula os movimentos do Sol e da Lua na sua própria ordem, cada um em sua própria órbita. Rod, por sua ação mental, separa as funções próprias da vontade Taiferet Sol, da imaginação, e Eshod Lua, a fim de que ambas não se fundam em Malkuth, que é a criatura física, mas que se integrem aos órgãos respectivos do corpo físico, macho e fêmea, pois regula os movimentos do Sol e da Lua na sua própria ordem, cada um em sua própria órbita. Uma outra tradução deste texto se chama inteligência interrompida no lugar da perpétua, o que indica um rompimento da unidade existente entre Taiferet Sol e Eshod Lua, ou seja, desfaz a unidade entre os dois, nos planos superiores, não confundir com homossexualismo para que haja a polarização masculino e feminino que dará vez à existência de ambos os sexos em Malkuth e os seres humanos não sejam hermafroditas. A nível humano, este caminho nos instiga a separar a vontade Taiferet, da imaginação, e Eshod, nas empresas humanas, da mesma maneira que homem e mulher formam dois seres distintos, de modo que cada um coopere de acordo com seus atributos próprios. De outro modo, este é o único texto yetziratico composto de pergunta e resposta, e o faz bem a nível de Rod, como que indicando uma instrução a nível mental ou ao desenvolvimento da mente. E por tratar do Sol e da Lua, refere-se às aptidões e capacidades mentais mais inconscientes, embora a ligação deste caminho a Malkuth se refira também a questões externas. Pode assim ser chamada a senda da instrução. Rod é o exteriorizador de Binah, de onde surgem as imagens, arquétipos, ancestrais, de toda a humanidade, o local dos registros akashicos da natureza. Assim, o mago vai a Rod de encontro às imagens, pensamentos, resultantes ancestrais, etc., que transcendem as experiências individuais exteriorizadas de Binah. Eis que, por não estarem presos a condicionamentos, revelam as coisas desconhecidas ao intelecto. O caminho 29, Eshod a Malkuth pelas vias de Peixes, trata mais da relação com o corpo físico e nos oferece uma confrontação com a herança genética biológica que é recapitulada no ventre materno. Já o 31º pode nos revelar os fatores das vidas precedentes arquivadas nos registros akashicos da natureza que influenciam a vida presente. Trata ainda da boa relação corpo-mente, uma-mente sã num corpo são, que são condições essenciais para os trabalhos do mago. Isto significa que, apesar das pressões sofridas no dia a dia, o iniciado tem que se manter em equilíbrio mente, sentimentos, corpo, para poder atuar no ocultismo. O caminho trata dos movimentos do Sol e da Lua, símbolos supremos da radiação e da receptividade. Significa que a consciência, Sol, deve derramar harmoniosamente sua luz, que será refletida pela personalidade humana, Lua, sem alterar suas cores e harmonias. O elemento ar que rege este caminho, que também está ligado a Rod, água do ar, e que faz tirar o fluxo desta corrente, indicando mais uma vez que se trata de uma operação mental. Trabalham neste caminho os arcanjos, Rod, e as almas humanas, Malkuth. Os aspectos entre Mercúrio e o ascendente, tais como quadratura, conjunção ou oposição, no mapa natal são indícios de que o indivíduo está trabalhando neste caminho. Letra Shin. Shin é a 21ª letra, força é uma letra mãe. Na tabela das letras hebraicas, o Shin 300 se situa à esquerda de Lamed 30, que representava a interiorização de Gimel 3. Portanto, em Shin é que Gimel se exterioriza. A letra força Shin expressa hieroglificamente o mesmo que Zayn e Samek, ou seja, uma flecha, mas indicando um objeto que persegue uma meta.
Contudo, enquanto Zayn figurava um movimento direto e Samek um movimento curvo de duração absoluta, aqui adquire-se um movimento em uma direção determinada, mas rítmico e periódico semelhante a um pêndulo, por isso seu movimento é de duração relativa. De outro modo, a cruz dos elementos está governada pelo nome sagrado Jeová, Yod-Ri-Vo-Ri. Contudo, quando se coloca a letra hebraica Shin, refere-se a Ruach Elohim, o espírito genético de Deus que pairava sobre as águas. Em seu interior o nome se converte em Yeshua, conhecido pelos cristãos como Jesus. Vemos aqui a figura de um Deus que desce do alto, deixa o paraíso, para se sacrificar em prol da humanidade e assim, se insere entre o nome de 4 letras como seu comandante, uma atitude marcada pela carta intitulada O Louco, representada pela letra Shin. Imagem do arcano. Um homem aparentemente distraído e coberto na cabeça com um boné ou chapéu de louco, tem um alforge nas costas à altura da cabeça, um pacote com suas experiências e uma roupa em farrapos. Caminha em direção ao abismo, apoiado em um bastão, símbolo da força espiritual, olhando para o alto, sem se preocupar enquanto um cão lhe morde a perna, insensível ao que ocorre na parte baixa de seu corpo. No precipício se acha um crocodilo disposto a devorá-lo. Representa a situação do ser humano quando as paixões, o ego o domina. No tarô egípcio vemos um trabalhador louco que anda sem rumo nem direção com uma bolsa de couro às costas na qual leva todos os seus vícios. Sua roupa também está em desalinho e deixa descobertas seus órgãos criadores. O louco está com o bastão dos patriarcas em uma mão e com a cruz ansata ou tal arcano A, Z, F na outra para defender-se. Um tigre seguindo-o morde-o constantemente sem que trate de se defender, ou um crocodilo está com a boca aberta na intenção de devorá-lo. O crocodilo é 7, o Satã, o eu psicológico, o mim próprio, sempre à espera daquele que se deixa cair para o devorar. O louco encontra-se vestido com a pele de tigre. Tanto o cão, fogo sexual, como o tigre estão relacionados à morte mística. Na parte superior há uma lua negra e outra branca figurando as antíteses. Representa, pois, a queda do grande arcano que poderia ser representado com a estrela invertida, a magia negra, o fracasso na transmutação. A carta indica que é preciso transmutar para sair desta situação. O cérebro deve contrariar o sexo e subjuga-o. Representa ainda os mestres que após atingirem a libertação deixou-se cair vítima da paixão. Os vícios do louco são o resultado de deixar-se vencer pelas sensações visuais, auditivas, olfativas, gustativas ou paladar, bem como as táteis. As sensações nos traem com os sentidos e desejamos, ao ver uma imagem pornográfica ou uma mulher, ouvir uma música vulgar e passional, sentirmos o cheiro de uma comida de modo que a gula faça festa. Provamos uma bebida e nos tornamos ébrios, vemos um carro e o desejamos, o tato sente e a imaginação faz desejar. Cumpre então ver, ouvir, cheirar, provar e tocar com compreensão criadora, sem se identificar com as sensações, ter uma reta percepção. O louco do tarô é o ego, o eu psicológico que precisa ser aniquilado para que a essência seja liberta dos desejos. Shin 21 igual a 2 mais 1 igual a 3, relaciona-se com a Sefira Binah em seu terceiro ciclo. Assim, podemos constatar também a presença de Binah em Shin por ser a terceira letra do terceiro ciclo, que vai de 19 a 21. Binah é representado na árvore pelo signo de Sagitário, ar do fogo, o que se traduz em um exteriorizador das experiências ligadas ao elemento fogo e que pode manifestar-se como a exteriorização da vontade duplamente elencada, uma pelo ciclo que Binah ocupa e outra por ser a terceira sefira e letra deste ciclo. Neste terceiro estado energético, a ação divina se externa através do homem de forma inconsciente. Constatamos que Gimel 3 é uma força Vo e Lamed 12 igual a 1 mais 2 igual a 3, é o segundo Ri YOD do segundo ciclo, de Gimel, que é Vo, ao passo que Shin é o seu Ri. No segundo ciclo, o Ri do Ri YOD Lamed
Em hash 20 igual a 2 mais 0 igual a 2 ri, é plantada a semente da divindade que é aceita pelo homem em sua missão redentora, ao passo que em shin, como ri de lamed que é ri od de gimel, temos o receptáculo em que a semente vai se desenvolver e tomar vida. As três últimas letras têm a seguinte representação nos mistérios cristãos: um QOF, o nascimento do Redentor do mundo, que o tomará em suas costas. Em 2 hash, este homem predestinado toma consciência de sua missão, prepara seu corpo para o trabalho, e por fim 3 shin, o Filho do Homem encarna o Cristo. Nas Escrituras ocorre quando Cristo entra em Jesus, de modo que as naturezas divina e humana trabalham juntas para a salvação do mundo, ou seja, o processo de utilização inconsciente do homem pela divindade agora se torna um processo consciente e o Mestre renuncia ao Nirvana por amor à humanidade. No processo evolutivo das letras temos que em Gimel 3 Deus opera no inconsciente do homem, em Lamed 12, o homem busca a divindade, procura conhecer as suas leis e as que movem o cosmos e, por fim, em Shin 21, Deus e o homem fazem contato. Os véus são levantados e não há mais mistérios, de modo que o homem conhece as leis e age de acordo. O Shin se exalta tanto na regência do ciclo que compreende as três últimas letras QOF, 19, hash 20, Shin, 21, como no processo evolutivo das mesmas Gimel 3, Lamed, 12, Shin, 21. Vale lembrar que nos mistérios cristãos, Bina refere-se ao Espírito Santo e ao menino Jesus que nasceu por graça e obra deste Espírito. Assim, após Bina ter realizado sua obra de criação do universo material, segue para o plano espiritual, se vê exaltada com a luz que a princípio retivera de Hiroshima e produz o parto espiritual onde surge um ser limpo de pecado. Axioma transcendente: no seu segredo não entra a minha alma, nem no seu porto o meu navio. Horário: 12 horas de Apolônio, as torres de fogo inquietam. Esta é a entrada triunfal do Mestre na dita sem limites do Nirvana, e a renúncia da dita Nirvana por amor à humanidade converte-o num Bodhisattva da compaixão. Esta carta nos transmite o resultado da loucura do homem que fracassa no seu trabalho de autorrealização íntima do ser, na destruição dos agregados psicológicos e elevação das serpentes pela coluna espinhal, mas também nos desvela o sublime mistério da encarnação da divindade no homem após este ter chegado à autorrealização plena. Assim, no primeiro modo imprime que o caminho que está sendo tomado é tortuoso e leva ao abismo, mas em um segundo modo trata-se da manifestação divina no homem, em sua vida, de modo que tudo ocorrerá como deve ser e o futuro será visto com lucidez e o brilhantismo da inteligência rumo ao transcendente. Temos que em hash, o julgamento, ocorre uma mudança de valores, ao passo que em Shin se presencia a vocação de defender estes novos valores a fim de dar termo às empresas materiais. Palavras-chave que definem o arquétipo: manifestação divina, lucidez, vontade indeterminada ou mal direcionada. Determinação de autodoação, loucura que pode dar certo, sentimentos vulgares de pouca duração, infidelidade, compromissos incertos. Impulsos cegos, indeterminação, conselhos incertos, incapacidade para raciocinar, despreocupação, alienação, inconsciência, inocência, falta de domínio dos instintos.